Olá! Voltamos a falar sobre o lugar das palavras na oração. Nesta segunda parte, focaremos nas estruturas de pergunta. Para a aula de hoje, analisaremos como se posicionam e se comportam as palavras nas orações interrogativas. Food for thought. Para a reflexão dessa aula e pensando sobre a ordem e o lugar das coisas, pode ser que se invertermos os elementos, o todo não faça muito sentido. Por isso se diz Don't put the cart before the horse. Não coloque a carroça diante do cavalo. Em português dizemos algo como não coloque a carroça na frente dos bois. Word order in the interrogative form. A ordem das palavras na forma interrogativa. Bem, vimos na parte 1 que existe uma sequência com as palavras, que tem funções para estruturar uma oração. Doer, action state, complement e os outros grupos de palavras. Na forma interrogativa, fazemos a entoação de pergunta. Em inglês, além da entoação, lá no início da frase, segue o auxiliary verb, o verbo auxiliar. O primeiro verbo auxiliar que apresenta é o verbo to be, que tem a forma am, is, are no presente e was, were no passado. Estando o verbo to be sozinho na oração ou formando uma conjunção verbal para construir uma estrutura de tempo específico, este verbo será deslocado para o início da frase para fazer uma pergunta, cuja expectativa de resposta é sim ou não. Veja, Marcus is a musician. Marcos é um músico. Faço a pergunta deslocando o verbo to be para frente e faço a entoação. Is Marcus a musician? Luke and Chris are just friends. Luke e Chris são apenas amigos. Desloco are para o início e faço a pergunta. Are Luke and Chris just friends? Mr. Silva is planning to come back to Brazil. Senhor Silva está planejando retornar para o Brasil. O verbo to be is, na estrutura do presente contínuo, vai para o início e faço a entoação de pergunta. Is Mr. Silva planning to come back to Brazil? No passado, ocorre da mesma forma. My classmates were disappointed with the new teacher. Were, então, vai para o início da frase. E aí faço a pergunta. Were my classmates disappointed with the new teacher? Os meus colegas de classe estavam desapontados com o professor novo? Linda was too. Linda estava também. Faço a pergunta então. Levo o was para frente e digo, was Linda too? Bem, esses foram exemplos com o verbo to be. Mas há também o auxiliar to do, que tem a forma do e does para o simple present, para o presente, em que uso do para as formas como you, they, outras formas que não sejam he, she, it. Então, para you speak English, para fazer uma pergunta, para a estrutura você fala inglês, eu usaria do. They do exercise every day. Eles fazem exercício todo dia. Uma pergunta para essa estrutura, porque com they uso do. Agora, se tem uma estrutura como Peter studies French with Lucy, Peter é he. Então, usaria does. Pedro estuda francês com Lucy. Bom, se a estrutura for com did, é no simple past, ou seja, são verbos no passado. The doctor prescribed antibiotics. O doutor prescreveu antibióticos. Prescribe. To prescribe é um verbo regular, por isso que no passado recebe o ed, prescribed. Paul spoke with them. Paul falou com ele. Spoke é passado, mas é irregular, do verbo to speak. Bem, para essas duas estruturas finais, estão no passado, usa-se did para fazer a pergunta. Uma observação precisamos ter. O verbo to do, ele se acrescenta no início da frase, diferente do verbo to be, que se desloca e vai para o início da frase. Mas é no início da frase que se marca o espaço com um verbo auxiliar
para fazer uma pergunta. E, toda vez que usamos o verbo to do, na sua forma do, does, presente ou did no passado, o verbo principal terá que estar na forma básica. Vamos ver então como é que funciona. You speak English. Você fala inglês. Faça a pergunta. Se é com you, está no presente, então é do. Do you speak English? They do exercise every day. Eles fazem exercício todo dia. Porque é they, usa do. Do they do exercise every day? Vejam, speak e do já estão na forma básica. Agora veja, Peter studies French with Lucy. Peter estuda francês com Lucy. Porque é Peter, terceira pessoa, he, usa o does. Mas o verbo to study está flexionado. Então, volta para a forma básica. Does Peter study French with Lucy? The doctor prescribed antibiotics. Agora está no passado. Para fazer a pergunta, uso did. E volta o verbo para a forma básica. Did the doctor prescribe antibiotics? Did Paul speak with them? Lembre-se então, não ficam duas marcas gramaticais para a mesma ideia. Did já indica passado, por isso volta à forma regular, a forma básica do verbo. Ok? Bem, o terceiro verbo regular é o verbo to have, que tem a sua forma have e has no presente. Por isso, através de have, construímos o que chamamos de present perfect. O present perfect, então, é o verbo to have mais o particípio passado. Para ser o presente perfect, o present perfect, o have tem que estar na forma do presente. Have e has. Has para he, she, it. E o particípio passado é a forma do verbo, que no português tem a terminação do. Falar, falado, correr, corrido, brigar, brigado. Vejamos bem. Os verbos irregulares, como o verbo to speak, a forma passada é spoke e o particípio passado é spoken. Veja o exemplo. Marcus has spoken the truth. Marcos tem falado a verdade. Sendo um verbo como to struggle, que é contender, brigar, discutir, to struggle é regular, receberá no passado é de, struggled. O particípio passado também tem a mesma forma do passado, struggled. Então, a forma será they have struggled a lot. Eles têm discutido muito. Viu? Bem, had, então, construirá o past perfect. O past perfect mantém a estrutura to have, sendo que o have terá na forma passada, had, e segue o particípio passado. Um verbo regular, por exemplo, to arrive, que tem a forma passada arrived, o particípio passado será da mesma maneira, da mesma formação, igual à forma passada. Bom, então no passado, no past perfect, posso dizer you had arrived early. Você tinha chegado cedo. Ok? Bem, vamos ver então como é que funciona a forma interrogativa? Bem, quando se tem essa estrutura do present perfect, no past perfect, o verbo auxiliar, que é o have, o verbo to have, desloca-se para o início da frase, como no verbo to be. Então fica na estrutura Marco has spoken the truth, fica has Marcus spoken the truth? Então, they have struggled a lot. Transfiro have para frente e faço a pergunta. Haven't they struggled a lot? You had arrived early. Vai lá para o início. Had you arrived early? Bem, assim aprendemos a usar o verbo auxiliar had. Bem, podemos pensar também nos modals, que são verbos auxiliares, como can, will e outros.
Bem, e na estrutura como Cindy can dance samba, Cindy consegue dançar ou sabe dançar samba, como no verbo to be e com have no present perfect e past perfect, o modal vai para o início da frase também, se desloca para marcar o espaço do verbo auxiliar para iniciar uma pergunta. Então, numa estrutura como Paul will prepare a big party. Paulo preparará uma grande festa. Vamos fazer então uma pergunta com essas duas estruturas? Então vamos lá. Cindy can dance samba. Can vai para o início e fica a pergunta. Can Cindy dance samba? Paul will prepare a big party. Will vai para frente. Will Paul prepare a big party? Viu? Pois bem, a estrutura de pergunta é muito simples. Se desloca sempre o verbo auxiliar para a frente. E assim se faz uma interrogativa em inglês. E a ordem da palavra inicia então com o verbo auxiliar. Thank you. Take care. Bye.